Convido o Coronel Canel para fazer sua apresentação. Bom dia a todos. É um privilégio incomensurável estar aqui. Gostaria de cumprimentar inicialmente ao presidente Juarez Cunha, ao segundo secretário Daniel, nossos amigos Osmo, Ronaldo Zoeira, Zé Gino, Luiz do Matadouro, Neto Siqueira, Sargento Wilton, Jaciel, Inácio Filho, Nildo do sindicato e o autor do requerimento, por isso que a gente está aqui, foi motivado pelo requerimento do Robertinho Galvão. E antes de adentrar no estudo de viabilidade da implantação da Zona Azul, eu gostaria de tecer alguns comentários. Existe uma ciência que estuda para quebrar paradigmas. Se vocês me permitirem, para ficar até melhor, eu vou me afastar um pouco, tirar a máscara. O que é que acontece? Relógios suíços, vocês sabem que são os melhores relógios. E um dos funcionários descobriu o relógio digital. E o proprietário não quis aquela mudança. E os japoneses descobriu que aquele funcionário daquela empresa de relógios suíços, só relógio analógico, feito esse aqui, levou e ficou uma febre. Hoje é tudo digital. Então, aquela empresa perdeu de ganhar muitos dólares, muitos euros, porque não quis mudar. Então, infelizmente, nós temos também o ser humano não gosta de mudanças. Não sei se vocês já observaram a série de bicicleta. Talvez, acho que é mais... eu tenho 52 anos. Eu lembro que tinha uma bicicleta que parecia um banco de moto. Não vingou. Não era, Joaquim? Não sei se vocês era uma bicicleta que parecia um banco de moto. Não vingou. As pessoas preferem sentar naquela bicha bem pequena que incomoda muito, porque não querem mudar. Eu nunca vi ninguém botou uma bicicleta com um banco, uma cadeira normal. Não aceita mudança. Então a gente tem que entender que a gente precisa mudar. Eu estou trazendo aqui para vocês, não é algo novo, já foi feito. Já foi feito, inclusive, eu tomei conhecimento com o Jânio, da informática ali, ao lado da Pague Menos. Eu não sei o nome da empresa dele direito, é Old, não sei o quê. Ele fez para a gestão anterior, em abril de 2017, o mesmo estudo de viabilidade, inclusive depois eu vou mostrar para vocês que bate mais ou menos com o número de vagas que nós fizemos. Então, qual a importância do estudo dessa viabilidade da Zona Azul? A maioria das cidades hoje não comporta mais o fluxo de veículos. Antigamente era muito difícil você fazer um financiamento de carro. Nem todas as pessoas tinham carro. Hoje, qualquer trabalhador ganha um salário, ele tem como fazer um financiamento e adquirir um automóvel. Então, hoje a nossa cidade tem um fluxo muito grande, é uma cidade polo, que migra muitas outras cidades. Nós temos mais de 400 alternativas aqui dentro da cidade. Então, hoje, se a gente não faz essa mudança, a gente pode incorrer num erro gravíssimo de travar o trânsito. Não tem mais condições de nenhuma fluidez. Então, a importância da Zona Azul, né? Então, essa é a importância que nós... Então, nós temos que adotar algumas medidas de engenharia de tráfego para poder dar a maior fluidez. Os objetivos da Zona Azul. Eu vou tentar ser bem breve para não tomar tanto tempo de vocês. Mas o principal objetivo da Zona Azul é democratizar o número de vagas. O que acontece na cidade? Tem comerciante, tem 3, 4 carros, ele coloca, passa o dia todinho lá. Eu confesso que foi feito várias enquetes nas redes sociais, foi 70%. Aquela Esteliana, ela teve mais de 12 mil votos e foi também favorável para ter a diferença de os que aprovavam e os que não aprovavam, a diferença foi 1 voto. Então, praticamente, 12 mil pessoas, né? 5.999 foram favoráveis, né? E por causa de 1 voto, ou seja, 6.001 não foi favorável. Então, eu também fiz enquete.
outros fizeram aí na internet e a maioria é tudo favorável. Nós fizemos 2 reuniões na CDL com ambos os representantes, tanto da CDL como da associação, a CIL, com o Alessandro. Por unanimidade, todos foram aprovados. E, recentemente, inclusive com a participação do prefeito, voltou novamente, só por conta de um voto, que foi o único que não foi favorável, foi o Tiago do Hipercordeiro. Né? Então, 99% foi favorável. Então, nós temos aumentar a rotatividade e, consequentemente, melhora o comércio. Eu já tentei por diversas vezes ir no comércio, eu queria adquirir algum produto, presidente Juarez, o vereador Juarez. E o que acontece? Não consegui estacionamento. Terminei comprando em Recife, porque não tive lugar para estacionar aqui em Limoeiro. Então, isso está acontecendo em inúmeros munícipes daqui. Não tem lugar para estacionar, socorre para onde? Vitória, porque tem um shopping, tem um lugar para estacionar, socorre para, como é que se diz, Carpina, e a gente perde, o comerciante perde porque não quer mudar, porque acha que é uma coisa que não funciona. Aí nós temos aí diminuir a poluição sonora e ambiental, geração de empregos. Por que geração de empregos? Com a implantação da Zona Azul, nós vamos diretamente criar 13 vagas de empregos. Melhoria da sinalização do trânsito da área contemplada pelo estacionamento rotativo, porque existem 2 formas hoje, a gente vai ver, de fazer a Zona Azul. O município assume a responsabilidade ou ele concede a concessão para uma empresa. Então, a gente vai ter mais detalhes sobre isso mais na frente. E gera arrecadação para o município. Se ela conceder, a maioria das licitações hoje, o que a empresa arrecada, 10% é destinado para a gestão pública. Então, nós temos aí, por que a Zona Azul? Então, tem aí a lei, né, o Código de Trânsito Brasileiro, que permite que o município faça, implante e mantenha a operação do sistema rotativo. Então, essa é a base legal. Então, a Zona Azul não é nenhum invencionismo, já está contemplado e tem sua previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro que estabelece. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Então, tem sua base legal prevista, preconizada nesse artigo aí, 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, visto isso, nós temos as 2 opções, como eu falei anteriormente. O município opera, que não é a operação, não é viável. Para vocês terem ideia, já existe uma lei de Zona Azul, não sei se vocês sabem, foi em 2014 a 2312. Não vingou. Por quê? Não é a operação mais interessante. Porque é inchada, tem que ter um efetivo grande e é um desgaste muito grande para o gestor e não gera emprego porque tem que ser servidor, entendeu? Então, cria muita mais responsabilidade e até mesmo porque o próprio município vai ter que fazer a sinalização também. Então, fica muito mais onerosa. A segunda, e é a que a gente está propondo, e o que foi que tanto os membros, os empresários e comerciantes aprovaram por unanimidade, é o município ceder em regime de concessão onerosa um ente privado para a implantação da operação e manutenção do sistema. O que é isso? Faz uma licitação, a empresa vem, faz a sinalização, tanto vertical ou horizontal, só da área da Zona Azul, e ela ainda paga ao município 10% do que ela arrecada. Para vocês terem ideia, a gente está propondo aí dos R$2. Nós temos, pelo local que eu fiz a viabilidade da Zona Azul, pegaria ali do Regina Celi, viria Praça da Bandeira, Avenida Santo Antônio, Doutor Zé Cordeiro, Travessa Santa Cruz, volta pela Santa Cruz,
praça da prefeitura ali, Pestana, aí vai Matriz e vai até o Moinho ali, antes do estadual. Então, esse seria o local. Aí vocês podem até me indagar e também indagar lá. Carpina fez isso, porque não funcionou. Nós temos aí Vitória, que está funcionando belíssimamente. Eu fui em Arco Verde. Funciona muito bem. Quem for lá em Arco Verde, não sei se Neto Siqueira foi, funciona perfeitamente. A Zona Azul lá é muito organizado, o trânsito de Arco Verde. O terminal lá é muito grande também e funciona perfeitamente. Então, a gente pode conseguir e a gente pode organizar isso. Então, para vocês terem ideia, R$2, nós estabelecemos, pelo nosso viabilidade e pelo que foi feito em 2017, 686 vagas. Em 2017, eles fizeram 647 vagas. Vamos dizer que tem uma arrecadação de 300 veículos que estacionaram. A R$2 dá 600. Vezes 6 dias, dá 3.600. Vezes 24 dias no mês, a gente tem aí R$86.400. 10%, o município teria... O município teria... O município teria 80... A empresa arrecadaria 86.400, só que ela tem que contratar do próprio município o fiscal, o supervisor, os orientadores que vão vender o PDV, né? Vender para você poder comprar diretamente lá da maquinazinha. Então, isso tem que seriam 3 empregos diretos, gerados, aqui para o próprio município, tá certo? E eles ainda, além de dar esses 10%, seria 8 mil e pouco. Normalmente, essas licitações são para 10 anos. Então, 10 anos, em 10 anos, o município arrecadaria 840 e poucos mil reais, fora o que economizaria na manutenção, que vocês sabem que a manutenção dessas vias, essa tinta é muito cara, a gente está pintando com tinta a óleo, porque vai ter que ser feita uma licitação, mas essas placas são caras, tá certo? Tem uma exigência, tem que ser refletiva, é uma placa cara, a tinta é muito cara, essa tinta asfáltica, entendeu? Então, para manter isso, o município ficaria economizando com a manutenção dessa sinalização horizontal e vertical. Então, em princípio, seria essa. A lei que foi aprovada em 2014 aqui por esta casa contempla esse tipo de zona azul. O município realizando a operação e não funcionou, tá certo? Então, normalmente, essas empresas, o que elas oferecem? Aí, na licitação, pelo menos na de Arco Verde, foi colocado isso. Parquímetro eletrônico, aí o cara chega com a moeda, bota lá e compra seu bilhete. Pontos de venda cadastrados, que são esses funcionários, que vão ser empregados aqui, que vai ser o próprio município, né? Tem que ser do município, para trabalhar nessa empresa que vai ser licitada e ganharem a licitação para poder fazerem, executar o sistema de operação. Elas colocam normalmente aplicativo, para você adquirir pelo próprio aplicativo, por site da internet, número telefônico, mensagem de SMS e monitores de estacionamento. Então, esses monitores de estacionamento também vai poder vender. Então, tem toda uma facilidade para, se você quiser comprar dentro do carro, como em Recife. Não sei se você já viu, tem um aplicativo, aí você coloca lá o crédito e você bota a localização do seu carro e automaticamente paga. Então, normalmente na licitação é colocado todos esses benefícios para poder a empresa concorrer. Então, a nossa sugestão, isso aí é uma sugestão, tá certo? Aqui ninguém está querendo colocar de goela abaixo, a gente está trazendo formas de engenharia de tráfego, de melhorar a fluidez. Todo mundo sabe aqui, eu acho que ninguém... Eu não sou de Limoeiro, eu sou um forasteiro, mas eu amo essa cidade e eu quero o benefício. Eu, como
especialista em segurança pública. A minha intenção aqui não é trazer benfeitorias, benefícios que algumas engenharias de tráfego que está dando sucesso, tá certo? Está dando sucesso em outros municípios. E, então, mesmo não sendo da cidade, que aí a pessoa pode dizer, o coronel não é da cidade, não sabe como funciona. Tudo bem, eu sou um forasteiro, apesar de ter recebido o título de cidadão, mas não recebia formalmente, né? Eu recebi só o decreto, o manuelzinho do sindicato, foi que fez o decreto, foi aprovado, mas eu me considero um cidadão limoeirense, mesmo não tendo tido a solenidade. E, como eu disse, eu amo essa cidade e eu quero o melhor para a cidade, mesmo não tendo sido natural. E Limoeiro é uma cidade que é acolhedora, me recebeu muito bem em 2007, aqui, assim quando eu cheguei para implantar a companhia. Então, os horários seriam de segunda a sexta, de 8 às 18, sábados, de 8 às 13, domingo e feriados sem funcionamento. Então, seria livre, seria free os locais que a gente elencou aqui para vocês. Estima-se, pela minha estimativa e pela estimativa de Jânio, a diferença, eu vou mostrar a vocês, é mínima. A minha foi 686 vagas, sendo 541 automóveis e 135 motocicletas. E 10 vagas para carga e descarga. Pela resolução do Detran, a gente tem que botar 5% para idosos e 2% dessas vagas para portadores de necessidades especiais. Isso aí é a legislação que obriga que tem que ter essas vagas específicas para idosos e para deficiências. Então, o preço sugerido, R$ 2,00. Aí vocês vão dizer, não se paga, está se pagando. Em Limoeiro, a gente já tem uma zona de azul clandestina. São os flanelinhas que, se o usuário está lá estacionado na via, não dá R$ 2,00 ou não dá qualquer dinheiro ao flanelinha, ele vai lá e arranha o carro. Tá certo? Então, com a implantação da Zona Azul, a gente não vai ter flanelinha. Aqueles que tiverem condições serão aproveitados para serem monitores, tá certo? Para poder ficar lá com um monitorzinho, controlando. Então, seria uma intenção. Logo quando eu cheguei aqui, eu fiquei estarrecido com a quantidade de flanelinha que foi colocada aqui. Então, infelizmente, diga, meu amigo Ronaldo Zoeira. Major, satisfação recebê-lo aqui na casa, né? Era justamente essa pergunta que eu ia formalizar, né, sobre a questão dos flanelinhas. Tendo em vista que a gente sabe que esse estacionamento que existe aí, como o senhor mesmo frisou, de muitos e muitos anos, tem esses flanelinhas, inclusive até Baldo da Capoeira, na gestão que ele passou aqui pela essa casa, ele deu até umas camisas aos flanelinhas que existiam, para poder a gente saber mais ou menos quem eram as pessoas que estavam tomando conta do carro, né? Eu ia pedir isso aqui e até formalizar um requerimento, estava conversando com os Osmos há pouco instante aqui, para ver se aproveitava essas pessoas que vivem disso, né? Tem pessoas aqui do beco aqui, que a gente aqui da Câmara aqui, tem família, tem filhos pequenos, que eu conheço de perto, vive só de arrecadamento, tomando conta de moto de 50 centavos, de R$1, de 2, enfim, quem quiser dar, o valor que queira dar. E me perguntando direto, quando eu passo aqui na rua, me perguntando como é que vai ser isso, eu não estava sabendo explicar. Agora, com a sua palestra aqui, a gente vai saber passar para ele informalmente. Eu pedi encarecidamente que essas 13 vagas que vai existir, que a firma que vai ganhar a licitação vai contratar, que pudesse fazer, desse o curso a essas pessoas, o treinamento, para que ela possa continuar exercendo esse trabalho e ganhar o seu pão dignamente de cada dia. Porque a gente sabe que quando for colocado pessoas para trabalhar, muitos desses podem ficar de fora. Mas Ronaldo, talvez ele não tenha o curso, ele não sabe informática, mas com um treinamento, com 15, 20 dias de treinamento que a prefeitura ou a firma que ganhar puder fazer, vai encaixar com certeza, porque a gente está aqui para aprender, né? A gente não nasceu sabendo de nada, né? Hoje cada dia que se passa, a gente vai sabendo das coisas. Então, é interessante que a gente pudesse ver isso aí e que desse oportunidade a essas pessoas para que ele não perdesse esse emprego que ele se acha um emprego dele que leva o pão de cada dia para casa. Era só esse pedido e
Fico grato. Viu? Aproveitar para responder de uma vez só, que tem sentido a questionamento do vereador Ronaldo, aí para não fazer depois responder. A minha questão era justamente sobre a questão das 13 vagas, que era também para apoiar a ideia do vereador e o meu pensamento é nesse sentido. Se fosse possível aproveitar esses flanelinhas que aí existem, flanelinha que tem mais de 5 anos no ponto, 6 anos. Então, se pudesse, uma sugestão, um pedido, né, ao secretário diretamente e levar ao prefeito esse pedido, que não é só meu, é de Ronaldo, eu acredito, de muitos vereadores aqui, concordam com esse raciocínio, de treinar aqueles que já estão lá há muitos anos, para ver se ele possa ser aproveitado. Nós sabemos que 100% não vai ser nunca aproveitado, porque tem alguém que não vai se enquadrar, mas se 80%, 90% dessas 13 vagas for aproveitada quem já está lá trabalhando há vários anos, é um apelo ao secretário que analise, né, do ponto de vista técnico, veja a possibilidade de ajudar essas pessoas que estão lá já há muitos anos, porque o mercado de trabalho na nossa cidade não é fácil. Quando se perde um emprego para arrumar outro, não é fácil. Quando se sai de uma atividade para arrumar outra, na nossa cidade ainda está difícil, enquanto não vem as indústrias que a gente sonha, e possibilidade de emprego, o turismo que o prefeito está pensando em intensificar na nossa cidade. Tudo isso é geração que pode acontecer, mas por enquanto a realidade não é fácil o emprego. Então, esse pedido de aproveitar. Como também eu vi o horário de funcionamento, quando falou do horário de funcionamento, de 8 às 18. Excelente. Agora, eu queria perguntar uma coisa ao secretário, que não tem nada a ver com Zona Azul, mas é uma coisa que, como usuário, a gente sente essa dificuldade e que nada é um momento próprio para fazer essa colocação e para que o secretário possa analisar também com bom olhar na possibilidade de atender também a população, no sentido desses horários a partir de 18 horas, naquele lado onde tem, a gente chama o restaurante ali, um ambiente de restaurante que tem Fiorentina, tem todos os restaurantes ali naquela rua aqui na frente, a possibilidade do lado esquerdo, que é proibido estacionar, mas que à noite abre-se um espaço a partir das 18 horas, porque assim não vai afetar nada o trânsito à noite. E os usuários do restaurante têm onde encostar o carro, porque o lado direito vai ficar por dentro, o lado esquerdo não. Mas que pudesse estar a possibilidade legal, não sei se tem, à noite, a partir das 18 horas, desse essa brecha para os clientes poderem também estacionar, porque é importante. Durante o dia a gente sabe que não pode, porque tem o trânsito da escola, terceiro milênio, tem vários, o trânsito ali não consegue. Mas à noite, eu não vejo por que não, porque não vai atrapalhar nada o trânsito, o movimento fica bem menor, vamos dizer assim, durante a partir das 6 horas. E eu estou falando essa pergunta que eu também não sei tecnicamente se pode. Eu estou dizendo uma sugestão para atender os empresários da área de alimentos ali, que são vários restaurantes um atrás do outro, e, se possível, do lado esquerdo, colocar um horário a partir das 6 horas, como tem aí, para poder estacionar sem levar uma multa, né? Lógico. Então, dando a legalidade, isso peço para analisar, não estou dizendo que isso tecnicamente pode ou não pode. Quem vai de fazer o análise é o secretário aí, junto com sua equipe, e ver essa possibilidade. Estou aproveitando a oportunidade, porque já vi muitos reclamarem, quando chega essa hora, não tem movimento, pode nem encostar o carro. Aí, quer dizer, desse horário, ver essa possibilidade de liberar. Ok, eu agradeço aí a participação, as intervenções aí, Secretário, tanto do Ronaldo Zoeira como o nosso Zé Higino. Diga, amiga um Nilda. momentinho só. Eu concordo aqui com os companheiros Ronaldo e Dr. Zé Higino, só que o que me preocupa é que não tem só 13 flanelinhas de moeiro. Tem muito mais. Inclusive, até mulher agora está chegando. Tem até mulher flanelinha. Então, eu creio que a gente tem de 20 a 25 flanelinhas aqui no Imoeiro. Eu creio que tem até mais. E também, eu acho que será uma dificuldade para a gente escolher os 13, que só é 13, e o restante vai fazer o quê? Eu fico muito preocupado. E também à noite, eu vejo que nessa avenida, depois da ponte do hospital aqui, o movimento é muito grande.
Os carros param do lado direito e do lado esquerdo. Eu acho que o horário que mais tem movimento aqui é à noite. Quando pega aquela parte ali das pizzarias, da churrascaria, do caldinho, certo? Então, eu também me preocupo muito com isso. Vamos ter esses franelinhos à noite? Vamos pegar esses 25 e tirar só 13 e o restante, como é que a gente vai fazer? É uma preocupação que eu tenho, mas eu concordo com eles. Eu acho que esses franelinhos devem ser capacitados, devem ser eles que já estão na luta há muito tempo, mas a gente tem muito mais do que 13. E o restante, a gente faz o quê? Então, agradeço a intervenção do Enildo também. E respondendo aí, primeiramente, a colocação aí do nosso amigo Zé Gino. Veja só, a secretaria hoje está aberta e receptiva a todas as sugestões. Já colocamos as placas semana passada, já está autorizado estacionar justamente naquele centro ali gastronômico a partir das 18 horas. Se vocês passarem lá, já tem placas autorizando esse estacionamento. Então, isso aí já foi resolvido. E com relação, tanto a do Enildo, a preocupação e do Reinaldo Zoeira, também é nossa preocupação. Assim que chegamos, nós fizemos uma reunião com esses flanelinhas. Pasmem, senhores, 50% deles são usuários de drogas. Infelizmente. São usuários de drogas. A gente também tem que entender... Mas quantos flanelinhas tem hoje, já que você fez a reunião? Quantos visitam? O Bal da Capoeira, que estava à frente, ele me apresentou lá 25, se não me engano, em torno de 25. Só que eu não aguentei nem ficar na reunião. Vou ser sério com vocês. Muitos deles noiados. Completamente noiado. Noiado, desculpa a expressão vulgar, sob substâncias entorpecentes, sob efeito de substâncias entorpecentes. Então, a gente tem que entender que isso aí vai ser um serviço, vai ser uma empresa séria, né, que vai participar, que tem que ter uma seleção. A gente tem que capacitar, mas aqueles que são dependentes químicos, primeira coisa que a gente tem que fazer é ver um internamento para eles. E a gente não pode obrigá-los. Então, para poder a gente capacitar, primeiro eles têm que sair da dependência química, porque a gente não pode colocar em risco o funcionamento de todo o sistema e colocar em risco, como está acontecendo, uma grande incidência de alguns veículos sendo danificados por conta de alguns flanelinhas desse marginais. Infelizmente, os usuários têm reclamado e muito de muitos. Agora nós temos, feito o Zé Gino, pessoas de bem, que estão ali mais de 6 anos, e essas pessoas que realmente, hoje, mesmo que não tenha capacidade técnica, mas a gente pode capacitar. Agora, aqueles, eu vou ser bem sincero, eu não vou chegar aqui e mentir para vocês. Eu acho que é muito temerário a gente que trabalha com segurança, a gente que se preocupa com o povo, colocar pessoas que estão sob efeito de entorpecentes para prestar um serviço desse. Tá certo? E para concluir... Secretário, aqui... mas só para concluir, já que tem 25, só são 13 vagas, eu acho que vai dar para aproveitar no meio dos 25 que já estão lá. Eu não sei se eu falei aqui, tem um custo, né? A empresa tem um custo. A gente, quando fez o estudo de viabilidade, a gente colocou o quê? Um salário para um supervisor, um salário para o fiscal, tá certo? Os 10 monitores. Então, tem todo um custo para a manutenção da empresa. Se a empresa bota um número maior, vai terminar ela não tendo condições de manter o sistema. Quando a gente pediu para aproveitar os 13, e já que eu perguntei a quantidade de hoje, você falou que era 25, então mesmo levando em consideração aqueles que estão, infelizmente, estão se drogando, estão viciados, e que a empresa não vai acatar essa situação, mas assim, de 25 para 13, tem direito a cortar 12. Mas a então, gente pode assim, fazer... Deixa que aproveite os 13 que fiquem, deixa que aproveite esse pessoal. A gente pode fazer o quê? Como eu coloquei, pegar esses 12, colocar, ver se leva lá para o sistema de atendimento, né? o CRAS, para poder eles saírem desse fundo do poço e eles podem se aproveitar na infraestrutura
na parte na manutenção das vias, então a gente pode fazer isso e deve fazer isso. Deve socorrer essas pessoas. Agora, para colocar eles trabalhando diretamente com o público, eles com a dependência, é como eu falei para vocês. Eu acho muito temerário. Mas, com certeza, é nossa preocupação. Tanto é que assim que eu cheguei aqui na cidade, que assumi a secretaria, a gente, mesmo não concordando, não concordo, porque a gente sabe que muitos ali aceitam quando quiserem dar. Mas uns impõem, aí é que eu digo, nós temos hoje uma zona azul clandestina, que eles impõem que tem que dar, eles não aceitam qualquer valor, e se a pessoa não dá, o usuário não dá, eles arranham o carro. Então foram mais de 20 registros, só nesse curto período que eu estou à frente da secretaria, de carros que foram avariados, com arranhões, e certamente por esses maus profissionais que a gente está querendo ajudar, entendeu? Então, esses a gente tem que fazer uma triagem, que esses não são flanelinhas, são marginais que estão usando lá esse espaço para poder cometer esses problemas. Coronel, frisando a sua palavra há poucos instantes aqui sobre a questão da reunião, com os 25 flanelinhas que tinha sido feito, inclusive você frisou aí que não chegou a terminar a reunião por conta, né, o pessoal tá, né, anoiado, e enfim, essa expressão. Aí, como você falou, 50% ali é usuário de droga. Então, você poderia ver essa questão. Esses 50% que supostamente usa droga, vai ser aproveitado. Que não participasse, não fizesse o curso, e aquelas pessoas que realmente são pai de família, colocaria e dava o curso, né, doutor? Dava o curso a essa pessoa. Aqueles que eram usuários de droga, a gente não chamaria, como foi frisado aí. E aqueles que têm capacidade, poderiam fazer o curso para poder capacitar, enfim, trabalhar. Existe essa preocupação, e a gente também pode o quê? Até mesmo, a gente vai ter o atacarejo aí, que vai ter uma vasta, a gente pode até interceder também, para ver se aparecem algumas oportunidades nessa parte mais básica até de carregar, e colocar como carregador, repositor. Então, a gente tem que socorrer essas pessoas, inclusive os usuários. Quando eu falei aqui essa forma noiada, não estou falando de forma pejorativa. São pessoas doentes que precisam da nossa ajuda. Então, a gente tem que, eu vou verificar com o balde da capoeira. Agora, só que, infelizmente, só a família pode, compulsoriamente, obrigar eles a fazer. A gente, como um ente público, a gente não pode pegar lá aquele cidadão e interná-lo. Então, tem que ser com aval dele ou da família, que a própria lei de drogas já estabelece que a família pode, compulsoriamente, mesmo sem o desejo dele, de interná-lo. Mas a gente, com certeza, Ronaldo, a gente vai estar preocupado com essas pessoas, e certamente essas pessoas terão prioridade para ocupar essas vagas que surgirão com a implantação da Zona Azul. Diga, Neto Siqueira. Coronel, acho muito disso aqui a Robertinho, quando ele trouxe esse requerimento, da importância desse Zona Azul, né? Como o senhor disse aí, cheguei a fazer esse levantamento na época, e com relação a esses flanelinhas, na época eu me lembro que todas as empresas que a gente consultou, Vitória, Carpina, Arco Verde, o que mais diziam era: tenham cuidado com essas indicações dessas situações de flanelinhas, porque a gente sabe que no Brasil tem um famoso jeitinho brasileiro. Daqui a pouco, um cara desse que não tem uma condição, termina ficando, e aí é aquela coisa: não precisa pagar não, que aqui eu seguro guarda. E aí vai criando um vício dentro desse sistema do Zona Azul. Então é importante ver sim essa questão, mas a gente tem que ter um cuidado de não querer que de todo jeito qualquer pessoa vá para ali, porque vai estar todo dia na rua. Então tem que ter essa preocupação. A gente vai no Recife, Recife, né? E vê lá, não precisa pagar não. Aqui eu seguro guarda, o carro do cara passa a manhã todinha e fez o que o Zona Azul? Nada. Então é importante a gente ter feito, o senhor está dizendo aí, ter esse cuidado para fazer uma seleção muito bem feita, qualificada, claro, para a gente não implantar um sistema desse em Limoeiro e com 6 meses, 1 ano, não funcionar. não funcionar. Feito Carpina. Exato.
Carpina, o problema de Carpina foi o quê? Eles colocaram até em área residencial e não havia a preocupação de que o sistema funcionasse. Ou seja, não havia fiscalização. Vários comerciantes de trailer ocupavam as vagas de zona azul e não era cobrada. Então, a própria empresa perdeu o interesse de fazer porque a gestão não ajudou. Então, a gestão tem que entender que a empresa tem que ter arrecadação, porque senão ela não tem como suprir, não tem como fazer a manutenção das vias, ela não tem como pagar os funcionários e ela não tem como honrar os 10% que arrecada para o gestor público. A gestão pública, né? Não o gestor, a gestão pública. Então, a gente tem que entender que o sistema, a gente tem que dar todas as condições para que funcione, para que a gente tenha a democratização. Se um comerciante desse quiser ficar com o carro dele todo estacionado, ele pode trazer 10 carros, mas ele vai ter que pagar a zona azul, entendeu? Ele pode ocupar a zona azul ali todinha só com o carro dele. Só que quando ele for ver que no final do mês ele vai pagar 2.000, 1.000 e pouco de zona azul, certamente ele vem até caminhando, que é até mais saudável. E vai dar oportunidade, até mesmo como o Zé Gino falou, a gente tem que entender se, assim que for implantado esse polo turístico aqui, se a gente não tiver a zona azul, não tiver uma organização das feiras que for falado, a gente não vai ter como o turismo funcionar aqui, porque não vai ter acesso. A cidade de Limoeiro só tem uma única via de acesso. Eu coloquei lá a inversão do sentido da Anacleto, a Rua da Mangueira. Só que não foi colocado em votação na associação, mas a gente tem que pensar que é impossível um município ter um comércio tão bem frequentado, com 400 carros de transporte alternativo, e a gente só ter uma via de acesso a Santo Antônio. A gente é refém. Vocês imaginem se um carro desse truncado quebrar ali na frente do Banco Brasil. Pronto. Acabou-se. Limoeiro travou. Ninguém entra mais para a cidade. Pronto. Passar um dia ali, ele quebrado ali o caminhão, daqui que chega um reboque, para poder mobilizar, e a gente fica refém, porque a gente só tem uma via. Então, a gente sugeriu a inversão do sentido da Rua da Mangueira, Francisco Antelano, para poder desafogar a Santo Antônio. E com a Zona Azul ficaria bem melhor e até mesmo facilitaria para o acesso quando tiver o polo turístico lá no Cristo Redentor. Então, isso foi colocado, eu só estou adiantando a vocês que a gente está consciente, preocupado, como o Zé Gino falou, o próprio comerciante trouxe para a gente. De imediato, a gente aceitou a parceria com o dono da Madosca. Como é o nome da Madosca? Sorveteria Madosca, eu esqueci o nome. Arquimedes, pronto. Arquimedes, a gente fez a parceria, ele confeccionou as placas dos dois lados da via. A partir se eu não me engano, foi 7 horas se eu não coloquei. Desculpe aí, eu estou acho que foi 19 horas. Então, a partir das 19 horas, tanto lado direito como esquerdo, pode estacionar livremente, vai ser multado. Então, já existe essa sintonia, então, tanto o Legislativo como a Secretaria está aberta às sugestões. Todos vocês quiserem, a gente está aqui aberto. O Daniel levou uma demanda hoje, já está acatada, a gente já resolveu, segunda-feira vai providenciar. Vocês querem que vocês entendam que a gente aqui estamos preocupados em fazer com que funcione bem as coisas. Tá certo? Estou preocupado aqui, não sou político, eu sou técnico. Então, aqui a minha bandeira é a bandeira do município. Eu quero, mesmo não sendo natural aqui, eu quero que o município cresça, que o município tenha um trânsito seguro, a fluidez. E para encerrar minhas palavras, se quer ser feliz amanhã, tenta hoje mesmo. Então, possamos tentar. A gente tem como fazer, tá certo? Diga, Luiz, no Matadouro. Secretário, secretário, eu concordo com a Zona Azul. Eu acho que
vai dar uma melhorada, porque realmente tem hora que a cidade trava mesmo. Agora, além desse assunto que eu concordo, eu queria perguntar ao amigo como é que vai ficar a situação da patrulha rural. A gente já está nos 7 meses e você sabe que hoje está acontecendo voltou os assaltos na zona rural e a gente, até hoje, vai fazer 7 meses e a patrulha rural não vê a zona rural. O que é que está acontecendo, qual é o prazo, Inclusive, hoje de manhã mesmo, chegando aqui na cidade, eu vi uma viatura logo no início da avenida, depois outra que está até com adesivo, patrulha rural em frente ao Banco do Brasil, e a zona rural não está tendo esse privilégio da volta da patrulha rural. A zona rural não ativamos logo porque a gente tem uma carência enorme de efetivo e a gente não tem o EPI necessário. Para vocês terem ideia, um mês passado, um soldado foi alvejado na Pitombeira, troca de tiro. Então a gente tem que entender que vai ser o dia mais triste da minha vida eu ter que enterrar um guarda civil municipal porque eu não dei o EPI a ele e coloquei ele nas covas dos leões. Então, mas respondendo, parece que o Zé Gino, o nosso amigo, falou, aí eu já foi providenciado. E o Luiz de Matadouro, a partir de quarta-feira, o prefeito já mandou verificar. Quando eu sair daqui, vou ver a cotação, a gente vai ver se compra emergencialmente 10 coletes balísticos, tá certo? Que eu, inclusive, tentei conseguir emprestado para a polícia, mas o comandante do território não autorizou, e com razão, é carga, o município tem que adquirir, mas eu estou preocupado com isso, mas a partir de quarta-feira a gente vai implantar a zona rural. Eu tenho o sargento Ricardo, que é armado, e o major Cosme. Então, eles vão até mesmo para poder, se tiver um embate, tem uma pessoa armada devidamente, e a gente já está tentando... A gente tem que ter uma corregedoria e uma ouvidoria para a guarda ser armada. Nós temos uma superintendente da federal que não autoriza, ela entende que as guardas civis municipais não devem andar armadas. Então, no estado de Pernambuco, nós só temos 2 guardas armadas. É a do Cabo, que botou na justiça através de liminar, e Petrolina, porque deu entrada lá em Juazeiro. Então, a gente tem que atender, tem que ter uma corregedoria, uma ouvidoria. Assim que a gente tiver, a gente vai fazer um termo, vai mandar para o federal e vai aguardar a autorização para que faça a habilitação dos guardas civis municipais e eles andarem armados. Mas esse da guarda, quarta-feira a gente vai. Sair daqui eu também vou falar com o Major Fabiano, vou pedir ao Sargento Sérgio, que trabalhou comigo, que é instrutor, para dar uma instrução sobre abordagem aos guardas civis que vão ser empregados na zona rural, e a gente está criando o grupamento tático da zona rural. Então, eles vão ficar fazendo esse policiamento, juntamente com o Major Cosme, eu também irei, e o Sargento Cacau com essas equipes, para poder, até mesmo se houver uma troca de tiros, ter uma pessoa armada para poder dar uma maior segurança a eles. Agora, eu tenho que colocar pelo menos um colete balístico. Eu quero que vocês entendam que não foi negligência da gente. A gente está preocupado, mas a gente fez vários ofícios lá e o Major Fabiano é natural daqui. Ele está comandando, é uma pessoa que está em parceria conosco e ele tem colocado o GAT, só que o efetivo dele é pequeno. Para vocês terem ideia, no final de semana, ontem mesmo, não sei, ninguém perguntou, mas nós tivemos o maior número de aglomerações em alguns estabelecimentos comerciais aqui e as redes sociais ficou muita crítica. O proprietário do Caldinho Beleza foi conduzido à delegacia e o proprietário do Esquina Hall também foi conduzido à delegacia por conta de aglomeração. Então, estamos trabalhando. Agora... Foi. Então, foram conduzidos à delegacia. O que eu quero que vocês entendam é que o problema é o seguinte. Às vezes, a polícia tem 100 ocorrências e só tem 2 viaturas para atender. Então, é efetivo mínimo, tá certo? E a Guarda Civil Municipal também não é diferente. Mas quarta-feira a gente está ativando a patrulha de zona rural. Com certeza. Diga, amigo. Secretário, veja só. O que também me preocupa é o seguinte. Que nós não temos um quantitativo de policial para que a gente coloque na zona rural. Porque aqui a gente já pediu aqui posto de policiamento para os Mendes, para a Gamileira, para Urucuba,
E a gente sabe que a gente não tem a quantidade de policiais para fazer isso. E o que me preocupa é a guarda rural, dentro da zona rural. Sai daqui um carro da guarda municipal, todo mundo desarmado. Porque os caras estão dentro do mato, escondidos, tudo armado. Então, como é que um guarda vai sair daqui para passar aqui em Urucuba, Pitombeira, andar na zona rural desarmado? Os caras tudo armados. E eles vão fazer como para se defender com cacetete? Enquanto os caras atiram, eles estão somente com cacetete. Então, eu queria que a gente revisse, eu não sei se tem alguma lei para que os guardas possam, no futuro, vir andar armado, porque aí a gente pode reagir. Nós já temos, a gente só vai colocar os guardas que já têm o porte de arma. O guarda hoje já pode portar arma, tá certo? Porque assim não adianta. Então, muitos deles já estão portando arma, só que a arma que eles trabalharem tem que ser a arma funcional. Pronto. Tem que ser a arma funcional, Porque entendeu? não adianta o cara estar lá na zona rural com revólver assaltando e sair daqui um carro da patrulha do guarda sem nenhum revólver. Não, mas é como sem ninguém para rebater. Eu não sei se um amigo ouviu, Enildo. A gente vai colocar um major, que também vai estar armado e legalizado a arma dele, e um sargento, também legalizado. E o Fabiano, eu falei com ele para a gente fazer uma parceria, para ver se ele coloca 1 ou 2 policiais para a gente fazer uma operação conjunta. Mesmo que ele não tenha viatura, vai também um policial dentro da Guarda Municipal, caso o Comando do Território autorize, que ele tem que ter autorização para poder ser feito isso, e a gente, a partir de quarta, começa isso. Bom. Tá certo? Dificuldades vai haver, mas a gente não pode ficar de braços cruzados. E o que acontece? Já temos mais de 15 policiais, 15 guardas civis municipais, que eles têm a arma, que está legalizada e autorizada pela federal. Então vamos botar Só que essas armas é para o porte dele, não é para ser utilizado no trabalho, entendeu? E a gente tem que trabalhar dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Mas esses que vai ser aqueles que têm o porte de arma. Porque se realmente houver, e a gente vai ter que adquirir um colete balístico para poder que eles não vão sem o EPI. No mínimo, pelo menos, um colete eles têm que ir. Para finalizar, eu vi o prefeito agora na inauguração da ponte já anunciar que a patrulha rural vai voltar à zona rural. Mas que eles voltem armados. Não, ele falou, inclusive, que não ia armado, mas eu não vou fazer isso, porque eu não vou colocar Como eu disse, a preocupação, o Luiz Montadouro falou, eu disse que a gente não ativou, porque eu não ia chegar, botar pais de família, tá certo? Para trabalhar, para trocar tiro com bandidos, só com uma tonfa, aqueles cacetetes. Então, seria uma loucura da minha parte, mas a gente está tendo toda a precaução de colocar eles com colete. E como eu falei antes, não sei se você verificou, a gente vai colocar eles para fazer instrução de abordagem, inclusive instrução de tiro. A gente vai colocar lá para eles dar uns tiros também, aprender a atirar. Esses que já têm um porte, eles já praticaram o tiro na federal, porque eles têm que saber atirar, é feito o exame lá, mas mesmo assim a gente vai reforçar. Então está toda uma preocupação da gente não ativar, ativar só para ativar, só para poder o clamor público por conta dos números de assaltos. E essa operação da Patrulha Zona Rural vai ser uma parceria com a Polícia Militar. É como eu falei antes, eu prezo muito pela vida, pela segurança, e a gente não vai colocar. E só para vocês verem aqui, ó, essa é a minuta, é a lei, né, 2312. Aí vocês podem até me perguntar, aqui está a minuta, já nos moldes que eu falei. Tá certo? E nós temos também aqui, ó, conforme Neto Siqueira, nosso amigo Neto Siqueira falou, olha aí, ó, veja quando foi esse projeto. A Zona Azul, é o Jânio, o proprietário dessa empresa, ó, 5/4/2017. Já existia essa intenção, a necessidade, então isso não é de hoje. A lei que eu mencionei antes, 2312, é de 2014. Olha lá. A quantidade de vagas, veja a quantidade de vagas. O meu foi 686. A dele, ó, 667. Então, está dentro do parâmetro da gente, né? Então,
Foi um estudo criterioso, tanto dele como o nosso. Então, vocês vejam, a necessidade existe. Agora, a gente precisa mudar. A gente precisa entender, quebrar os paradigmas. A gente tem que entender que para o município hoje, até mesmo o comerciante, ele tem que entender que ele perde. Porque a gente tem muitas pessoas aqui que deixam de comprar. Aí vocês vão me perguntar, o que é que está faltando? É só botar o projeto da lei para cá, a Câmara aprovar e fazer a licitação. Isso é em 4, 5 meses, eu acredito que pode ser. Já existe aprovação, tanto pelas duas associações comerciais, CDL e ACIL, e se os senhores também concordarem, né? Não, isso é uma minuta que eu já mandei para Tem a lei 2014, 2312 está naquele sistema do município manter. Eu não concordo. Confesso a você que é um retrocesso. Nenhuma prefeitura mais faz assim. Eles contratam uma empresa. Por quê? Porque a empresa vai manter a sinalização. Vai ter que ser revogada. Aí, nessa minuta que eu coloquei aqui, ó, vocês podem ver aqui a minuta que eu coloquei aqui, ó. Revoga a lei 2312. Então, não tem quase nada, não tem nada para aproveitar dessa lei, porque ela está na operação, o sistema de operação que o município que ele faria a Zona Azul. Então, essa já está adequada no que eu explanei para vocês. Mas, como eu disse, isso aí pode ser melhorado. Eu não sou o dono da verdade, tá certo? Eu tenho muita humildade. Agora, eu quero que o município cresça. Eu penso que o município tem muito a crescer e, juntamente com o trabalho de vocês, que é louvável, tá certo? Vocês têm desempenhado um belíssimo trabalho. E, como eu coloquei a vocês, eu estou à disposição de qualquer um de vocês. A gente tem sempre aceitado. Agradeço aí a intervenção de Ronaldo Zoeira, Zé Gino, Luiz, Neto Siqueira, nosso Enildo do sindicato, tá certo? E que vocês puderem, se tiver alguma outra pergunta, estamos aqui à disposição. Coronel. Coronel, veja bem, no início da sua falação, né, se falou em mudança, né? Muitas pessoas, alguns aceitam, outros não aceitam, né? Essa questão da Zona Azul, esse projeto, é um projeto muito interessante para o nosso município, onde estamos vendo aí que vai organizar mais o trânsito, né? Tudo isso é viável para o nosso município. Mas nós vamos encontrar um determinado desgaste com essa mudança. Primeiro, a questão do desemprego para a flanelinha, né? É uma questão que vai desgastar muito, porque já tem flanelinha nos procurando sobre essa questão, onde a gente não vai poder, assim, como foi citado aí, muitos deles não podem ser aproveitados. Eu acredito que poucos deles será aproveitado. Então, a minha preocupação é justamente com essa questão do desgaste que o município vai ter, com os que aceitam a mudança, com os que não vão aceitar a mudança. E o nosso município hoje é um município muito carente em arrecadação, né? A gente tem assistido aqui, através de projetos que vêm para esta casa, né? Como a questão do projeto Limoprev, que o município está sem arrecadação para honrar com os compromissos que hoje é criado na Limoprev, e é um município hoje carente em arrecadação. Então, quando se falou que o município vai dar uma concessão a uma empresa, onde ele só vai receber 10% da arrecadação, aí eu achei pouco. Tá entendendo? Então, meu ponto de vista é esse, que essa arrecadação podia ser um pouco maior para ajudar o nosso município nesse sentido de arrecadar mais. Respondendo ao amigo Zosman, é o seguinte, veja só, esse percentual é o percentual máximo que todas as licitações colocam. Por que isso? Porque manter esse sistema não é barato. Porque se fosse barato, o próprio município ficaria com 100%. Só que não só tem benefício.
tem que entender que tem também os bônus e tem os ônus. Então, se você for verificar, eu fiz essa planilha, só que está num outro computador. Eu trouxe até o computador da minha filha e deu um pane no meu computador. Tem o salário do supervisor, tem um salário, tem o aluguel que vai gerar, vai ter que ter um estabelecimento, vai ter o monitoramento, porque eles têm que ter um monitoramento. Então, para manter um sistema desse, aí você pode pensar, Zósimo, a empresa está ganhando 90%. Ela não vai ganhar 90%. Porque ela vai gastar aí, no mínimo, desse dinheiro que ela arrecada, 70%. Se for verificar, ela vai ganhar 10%, o que o prefeito, o que a prefeitura vai ganhar. Então, se botar mais, ela não vai trabalhar, porque fica inviável o sistema, porque praticamente ela vai trabalhar e não vai ganhar nada. Então, ninguém vai manter um sistema desses, Osmo, sem ganhar. E com relação às flanelinhas, veja só, a gente tem que entender que a gente aqui tem que se preocupar com todos, com a minoria, com a maioria. Agora, se permanecer do jeito que está, se a gente não muda, vai travar o trânsito. Não tem guarda, a gente vai ter que fazer concurso, pode botar 1000 guardas e vai travar. E a gente está perdendo dinheiro de arrecadação, sabe quando? Que as pessoas deixam de comprar aqui para comprar em Carpina, para comprar em Vitória, porque tem lugar para estacionar. Então, hoje, a gente já está perdendo a arrecadação, por conta de a gente não ter um trânsito organizado. Porque muitos munícipes daqui não querem vir para o centro da cidade. Entendeu? Então, a gente já está perdendo a arrecadação. E a gente tem que entender que a gente não pode sacrificar toda uma coletividade, trazer prejuízo. Os próprios comerciantes estão perdendo. Porque eu mesmo, por diversas vezes, quis comprar aqui e comprei em Recife. Porque eu não tenho como estacionar e comprar eu estava querendo comprar uma camisa. Não pude, não tem lugar para estacionar. Entendeu? Aí fui e comprei em Recife. Então, perdeu de arrecadar aqui. Era mais imposto. Então, isso é uma pessoa isolada. Perguntem. Você pode perguntar a alguns amigos de vocês. Tu vai no centro aqui comprar alguma coisa? Ele diz, eu não tenho lugar para estacionar. Eu perguntei a alguns secretários, vocês vão no centro? Olha o secretário, perguntei a Paloma, ela disse, eu não consigo estacionar para comprar uma coisa aqui em Recife, aqui em Limoeiro. Então, o próprio comércio hoje, pode pensar, vocês conseguem, vocês saírem daqui, vocês conseguem estacionar em algum lugar aqui à tarde para comprar? Consegue, Jaciel? Consegue, pode perguntar, consegue, Neto? Você não consegue. Então, hoje, vocês mesmos são testemunhas em loco que a gente precisa mudar, entendeu, Zósimo? A gente precisa mudar. Pronto, olha, eu coloquei sobre a carga e descarga. As cidades de hoje já existe um disciplinamento. Aí coloquei lá, não foi para votação. Eu coloquei de 7 às 17, não fazer carga e descarga. Só que o que acontece? A CIO e a CDL não se manifestaram a favor ou contra, porque o Hiper Cordeiro foi contra tudo. Aí quer dizer, por causa de um só proprietário aqui, vai penalizar todo mundo. Aí eu ainda coloquei, eu não sou o dono da verdade. Vamos fazer de 7 às 14, horário bancário? Horário bancário não permitir carga e descarga. Então, os senhores, como a Casa Legislativa, poderiam muito bem fazer uma lei que estabelecer a carga e descarga, já que não é questão de desgaste, é questão de ser o seguinte, necessidade. Ô, Coronel, pode ser também. A gente tem que entender que hoje não é nem desgaste, sabe, Zósimo? É questão de necessidade, porque fica aí 2, 3 caminhões que poderiam o quê? Distribuir em outros locais que não tem, porque Limoeiro só tem uma linha de acesso, uma via de acesso. Faria entrega lá, Surubim e tal, passava aqui por último. Passava aqui para 14 horas, 15 horas, de acordo com a casa, decidir e demais. Vossa Excelência não entendeu a minha pergunta, não. O que eu falei. Eu não questionei as mudanças, não. Eu questionei que para o município dar uma concessão a uma empresa, os 10% seria pouco. Eu não discordei da mudança, não. Estou discordando do que o município vai arrecadar com a empresa, certo? A mudança, eu sou favorável, está entendendo? Pode vir 10 projetos que venham mudar o trânsito para melhor, que eu sou favorável, os companheiros aqui também. Agora, o meu questionamento não foi a mudança. O meu questionamento foi os 10% que o município vai dar uma concessão a uma empresa, onde ele só vai ter 10% de arrecadação.
O que eu discordei foi isso, não a mudança. Me entenda. Não, eu entendi. Eu, inclusive, expliquei. Eu disse o quê? Veja só, vou ratificar mais uma vez. A empresa vai ter um custo com a manutenção da via que eu coloquei, a pintura, ela vai ter um custo de colocar vídeo no monitoramento, ela vai ter um custo de alugar, ela vai ter um custo de adquirir os parquímetros, que é caro. Então, é porque, como eu falei, não sei se você percebeu, eu disse, meu computador quebrou e tenho essa planilha. Então, quando a gente coloca isso tudo num papel e que vai estar isso na licitação, vai ver que a empresa não vai ficar com 90%. Esses 100% que ela ganha, ela vai gastar para manter o sistema uns 80%. 10% para o município e 10% para ela, que é o lucro dela. Deu para entender? Então, se a gente for verificar, é porque eu não tenho. Senão eu mostraria os custos que, dentro desse estudo de viabilidade que foi feito, a gente tem que entender o seguinte, que ninguém vai manter um sistema sem ganhar, no mínimo, 10%. No mínimo. Então, se ela for dar mais do que 10%, a operação se torna inviável. E esse valor de 10%, esse patamar de 10%, é o que pratica em Arco Verde, é o que pratica em Vitória, entendeu? Porque a pessoa que está adquirindo o serviço, no meu caso, que estou sugerindo essa licitação, eu já fiz esse levantamento, entendeu? Eu coloquei lá o aluguel, R$1.000, uma casa ali na Rua da Alegria é R$1.000, tem que ser no centro. Aí coloquei lá água, luz, telefone. Quando a gente coloca isso, coloca a contratação dos 13, o salário, vai dar cerca de 80%. Aí 10% para a prefeitura e 10% para eles, de lucro. Deu para entender? Tem. Tem. Para vocês terem ideia, Natal teve uma licitação agora. Sabe quantas empresas foram? 8. Inclusive, está num maior embate aí, por conta de deixar alguma brecha no termo de referência. Aí uma empresa entrou com recurso e não conseguiu fazer. Então, tem muitas empresas, porque, veja só, manter um sistema, ela vai manter um sistema, ela vai ganhar como? Esses 10%, mas se ela fazendo várias prefeituras, vários municípios, é 10% de cada uma, entendeu? Agora, não é um lucro exorbitante, não, entendeu, Zósimo? Porque se fosse um lucro exorbitante, aí eu chegaria para o município e diria, não, eu estaria sugerindo a vocês, não vamos passar para ninguém, não, vamos fazer, mas se você for colocar, o município vai ter um gasto muito maior do que contratar uma empresa. Então, hoje, a melhor forma de você se livrar do problema é terceirizando o serviço. Não compensa mais você mesmo fazer o serviço. Isso, a maioria das empresas está fazendo isso. As empresas não querem mais. A empresa de carro mesmo, ela não quer mesmo adesivar o carro. Ela contrata uma empresa, fica lá e adesiva o carro, né? Porque é menos um vínculo pregatício, é menos trabalho, menos problema. Secretário, presidente, pela ordem, eu estava tentando não quebrar o protocolo que é adotado nessa casa para as audiências públicas, né, onde a gente espera a explanação do convidado, em seguida é facultada a palavra. Inclusive, a gente tinha o costume, né, de facultar a primeira palavra ao autor do requerimento que tivesse solicitado a audiência, mas é como eu sempre digo, são questões pequenas, já que a gente precisa só observar e também valorizar de qualquer maneira, como aconteceu aqui, os posicionamentos de todos os vereadores. Eu anotei alguns pontos aqui, muitos deles já foram tocados aqui nessa sessão. Dizer que a gente também observa como favorável a instalação da Zona Azul. Eu trago comigo um posicionamento de que o mundo em si, secretário, ele vem passando por uma metamorfose, um desenvolvimento. Por exemplo, a imprensa hoje, o trabalho que a imprensa tem hoje é muito diferente de 10 anos atrás. O telefone celular hoje é muito mais avançado do que 10 anos atrás. Eu acredito que a política em si, a gestão pública, ela também não pode ser aplicada como se era há 10 anos atrás. Precisamos acompanhar esta evolução. O direito administrativo, eles nos trazem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E a gente observa que muitas vezes o trânsito aqui em Limoeiro, ele vem obedecendo e sendo favorecido mais para algumas pessoas em prol da coletividade. Então, eu acho que isso é modernizar a gestão pública,
né? É importante ressaltar que a última gestão já começou a tentar fazer essa discussão, desde 2014, passou pela gestão passada, e agora a gente se encontra mais próximo de fazer. Então, secretário, eu queria também trazer alguns pontos que já foram tocados aqui, uns com perguntas, outros com sugestão. Sobre os flanelinhas também, que foi tocado aqui, era um ponto que eu tinha anotado, eu deixo até como sugestão a capacitação, mas antes de tudo que possa ser lançado um edital, né, que possa ter aqui o endereço, os dados, a obrigatoriedade de antecedentes criminais, né, que seja no caso negativo, enfim, estudar, secretário, a possibilidade de que essa garantia das vagas ela possa ser firmada aqui ou através de um TAC ou na própria lei. A gente pode observar, né, que essas oportunidades possam ser ligadas a cidadãos limoeirenses. O segundo ponto o senhor já começou a falar aí, que era a necessidade da revogação da lei anterior de 2014, né, se não me engano. É necessário que essa casa possa solicitar aqui, presidente, e a revogação da mesma. A apresentação da nova lei, acredito que o senhor já vai começar a fazer aí, né, não sei se na audiência pública futura, que a gente possa participar diretamente dessa pontuação, né, das novas leis. E a discussão que também o vereador Osmo já trouxe, que é esse percentual. Se ele pode até ser flexível, né, ou possamos discutir ele no escalonamento, se o valor máximo ou mínimo, se esse 10 é um valor máximo, é um valor mínimo, se a gente pode ou aumentá-lo depois, ou começar até menor, para que a empresa possa ter um oxigênio, começar até menor e depois já ir aumentando, né? E se a gente pode já na própria lei determinar o uso desses 10% que será para o município, ele ser aplicado diretamente no trânsito, né? Ou em alguns equipamentos que fortaleçam, por exemplo, a guarda ou a capacitação dos próprios guardas ou desses flanelinhas, né? Esse 10% a gente já possa saber o destino dele, onde ele será aplicado. Então, no mais, eram essas colocações que eu queria fazer e também me coloco à disposição para qualquer sugestão. O que acontece? O projeto 2017, a empresa sugeriu 50% e a prefeitura ficava com 50%. Só que a prefeitura é que ia fazer o serviço, eles iam fazer só o programa, o aplicativo. A maioria das licitações que eu observei, que eu pesquisei, é em torno de 8% a 10%. Mas um percentual maior do que isso inviabiliza o sistema. Não vai ter nenhuma empresa que se habilite, porque inviabiliza, porque ela não vai ter lucro, entendeu? Então, como eu falei anteriormente e reiterei aos Osmo, a gente às vezes vê o percentual alto, né? 10%, né? Baixíssimo, né? 10%. Não é baixíssimo. Por quê? Porque vai economizar com a manutenção das vias. Vai gerar 13 empregos, tá certo? Vai gerar mais riqueza, porque vai ter uma democratização de vagas, então vai ter mais gente usando aquele espaço para poder comprar dentro do comércio. Então, se a gente for verificar, no fundo, vai gerar muito mais, vai ganhar muito mais que 10%. E a empresa, nem que eu tenha defendendo nenhuma empresa, é porque eu fiz essa planilha de gasto. É porque, infelizmente, está no outro computador que está em manutenção e eu não, mas eu posso posteriormente mandar essa planilha para vocês, que isso foi um estudo, isso não foi aleatório. Então, eu considerei os preços do mercado de aluguel daqui do município, o salário, a manutenção da via, quanto ia gastar para a manutenção da via, e dá um percentual quando a gente vê que eles ficam no máximo com 10%, e 10% a prefeitura. E se a prefeitura for manter isso aí, vai gastar muito mais, se tornando até inviável, e o sistema termina não funcionando conforme essa lei 2312 colocou, entendeu? Não funciona. Coronel, 3 pontos. O vereador Robertinho trouxe bem, e eu ia também questionar isso. Mas eu ia fazer um apelo, que esse projeto, quando vier para cá, não vem em regime de urgência. Que a gente possa, se até possível, discutir ele, até que em uma outra reunião, que a gente
faça uma análise em conjunto. Porque uma das sugestões que eu iria dizer, que na época a gente discutiu isso, era essa questão de todo o valor que for arrecadado dos 10% ser revertido para a própria Secretaria de Trânsito. O cara vai poder fazer investimento em estrutura. Na época até eu me lembro que nem as motos a gente tinha ainda e nem os veículos. E até eu brinquei com o prefeito. Prefeito, reverta isso para a Secretaria, que seria objeto de um projeto que viria para cá, porque a gente pode comprar moto, a gente pode comprar carro. Graças a Deus hoje, via convênios, já conseguiu. Mas até para manter isso é caro. A gente sabe que uma moto dessa quebra aí, às vezes uma 300 que tem, gasta muito. Então que esse projeto, o primeiro ponto, pudesse vir para cá sem ser em regime de urgência. Porque todos que estão vindo sempre em regime de urgência. A gente não pode discutir. Ou rejeita ou aprova. O segundo ponto, que foi uma preocupação da época e uma dúvida. Quando a gente começou a fazer esse estudo, eu me lembro que a guarda tinha, por dia, 3 ou 4 homens na rua. A gente fez uma escala na época de 24, e aí conseguimos ter, não sei como é que está hoje, conseguimos ter, eu acho que até 8 guardas em um plantão de 24 horas. Não sei como é que está a escala de hoje. E qual era a preocupação? O monitor, ele não vai poder notificar. Ele tem que chamar um guarda de trânsito para aquela pessoa que pagou por 1 hora, 2 horas, deixou o carro lá o dia todo. Ela tem que chamar um guarda, para o guarda notificar. E aí a primeira pergunta. Teria alguma alteração nessa escala para poder ter um efetivo maior durante o dia, para dar um suporte nessa região? E a segunda, que também foi uma preocupação. Limoeiro hoje, acho que tem um reboque, que é ali na Rua B, ou Rua A, China, Rua A, não é isso? Teve essa preocupação. Pode existir alguma situação que você tenha que solicitar um reboque para remover o carro. E aí até na época a gente ficou pensando em ver se comprava um, enfim, para não estar sempre solicitando esse serviço também terceirizado. Se já chegaram a pensar nisso. Questão do efetivo, tem que ampliar, ou se o que tem hoje dá conta, e essa situação aí de reboque. Obrigado aí pela pergunta. Respondendo, com relação ao efetivo, a gente precisa aumentar o efetivo realmente, mas só que a emenda complementar do presidente veda até dezembro de 2021. Então, o concurso tem que haver, o efetivo é mínimo, a escala permanece a mesma. Foi uma solicitação e uma promessa do então candidato atual hoje prefeito, não mexer na escala. A escala permanece a mesma, 24 a 120. Ou seja, eles trabalham um dia, folgam 5 dias. Correto. Isso já é uma escala que vinha sendo praticada. A média de efetivo que nós temos hoje continua a mesma, 6, 8 homens diariamente, tá certo? E a gente não está com os orientadores ainda, mas o prefeito ficou de dar os orientadores para dar o suporte. E com relação à parte de multa, como é que vai ser essa parte de multa? Como eu falei, a empresa vai fazer o vídeo monitoramento. Então, está lá, o carro estacionado não pagou. Eles podem pagar dobrado. Pagar um valor de R$20 por não ter pago anteriormente. Ele tem o prazo de 24 horas. Filmou, ele tem um prazo de 24 horas. Então, ao invés de pagar a multa, ele paga R$20. Seria a pena dele pagar mais, pagar 10 vezes o valor, por não ter adquirido. Passadas 24 horas, ele não faz isso, aí é multa pelo próprio monitor. Não filmou a placa? Aí o guarda não precisa ir lá. Ou seja, não vai ter mais acréscimo de efetivo, porque vai ser vídeo monitorado. Então tem toda essa facilidade, entendeu? Então por isso que não é interessante o sistema, o município abarcar isso. Porque teria que ter mais efetivo. E assim, uma empresa, ela bota um vídeo no monitoramento, está lá, carro X não pagou. Ele tem 24 horas para chegar lá, se arrepender e pagar R$20. Não pagou, no outro dia o guarda, lá mesmo no sistema, já lança no próprio computador a multa, vai direto para o Detran a multa. Entendeu? E esse valor da multa é para ser convertido para o trânsito. Mas às vezes a necessidade e a carência de recursos, aí o gestor público utiliza para outras finalidades. Mas a própria legislação já estabelece que esse valor arrecadado das multas e do IPVA tem que ser convertido para
sinalização das vias e melhorias até do serviço prestado pela Guarda Civil Municipal. Eu acho que eu... Não, é satisfeito. Porque quando falou aí o 24% e 20%, todo mundo 120. fez, todo mundo fez assim. Aí só para poder... Na época, quando eu implantei esse sistema de 24, foi a única forma que a gente achou, com o efetivo que tinha e pela carga horária de concurso, né, que a gente tem que respeitar o concurso dos guardas, de ter um efetivo maior. Eu me lembro que eu peguei, quando eu assumi, eram 3 guardas por dia. A viatura era aquele Gol, que tinha um golzinho velho, o cara ter 3 guardas para Limoeiro por dia. E aí, com o tempo, acho que foi até em 2017 que a gente já implantou isso. Infelizmente, que assim, para eles fica puxado, né? E a questão de trabalhar um dia e folgar 5. A escala deles é muito boa, né? Uma escala maravilhosa. Eu nunca vi. Confesso a você que eu já trabalhei em regime de escala 24/72 e realmente a escala 24 horas é uma escala desumana. Mas a gente, como é que se diz? Tem que entender que o edital do concurso, aí cabe agora no próximo concurso a gente mudar o edital, tá certo? Porque o edital deles preconiza que seja 30 horas semanais. 30 horas semanais. Ou seja, se você multiplicar 24 horas por 120, eles tiram 5 serviços durante o mês. 5 vezes 24 dá 120. Se você botar segunda a sexta, 6 horas, não é isso? Dá 6 vezes 5, 30. Vezes 4 semana, 120. Ou seja, dá no mesmo. Agora é um regime, às vezes, desumano, mas já tinha sido comprometido, né? Foi um compromisso da gestão atual, não mexer na escala deles. Uma escala melhor seria 12/60, tá certo? Porque uma escala de 24 horas é desumana, porque a gente sabe que não tem ninguém como trabalhar 24 horas pelo pé. Eles têm que ter o horário de descanso e os horários para poder efetuar as refeições. Mas para não evitar até mesmo, porque já havia esse compromisso de não mexer na escala, né? Mas não foi nenhuma crítica quando eu falei, entendeu? É porque todo mundo achou estranho, né? Realmente estranho. Todo mundo fica estarrecido, mas quando a gente vai e explica, 30 horas semanais, 6 vezes 5, né? 30, né? São 5 dias, segunda a sexta. Se eles trabalhassem 6 horas, daria 30 vezes 4 serviços, 120. E eles trabalham 24 horas. Aí, se vocês observarem a escala, eles têm 5 serviços na escala, no mês. Eles não querem que mudem. Eu confesso a você que eu por mim, mudava. 12/60. Mas foi um compromisso. Essa escala, na época, foi a própria associação que trouxe como sugestão, porque quando a gente tentou implantar às 6 horas diárias ou até às 12, nenhum deles quer. Porque eu tenho minha viração de noite. Aí, se eu trabalhar 12, eu só quero trabalhar de manhã ou de tarde. E aí não quero trabalhar de noite, porque ninguém queria trabalhar de noite. Não, eu quero trabalhar de 8 da manhã até 8 da noite. E tchau. E o turno da noite fica com quem na rua? Não tinha. E aí, quando pega o 24, ele consegue trocar, aquele que tem o trabalho de noite, ele consegue trocar um dia, trabalha os outros 4. Eu acho que, eu não sei hoje, 85% dos guardas tem outro vínculo, tem outro trabalho privado, tem o seu negocinho. É por isso que eles gostam. Mas no próximo concurso a gente não pode mais adotar essas 30 horas. 30 horas, o cara trabalha um dia, ganha R$2.000, em média R$2.000, tá certo? R$2.000 por 5 dias de serviço é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. O secretário, para encerrar, eu tenho 2 questionamentos. Um já confirmando que alguns colegas já fizeram, mas a questão da empresa, como o vereador Robertinho Galvão falou, a possibilidade de botar 10% e a partir de tantos anos de funcionamento, depois que estivesse mais estruturado, poderia aumentar esse percentual de arrecadação para o município. Isso é uma sugestão que eu achei que bem colocado do vereador Robertinho e do vereador Oswaldo, os 10%, embora o secretário colocou que fez um estudo próprio e que
os 10% é o máximo. Mas assim fica a questão. Quanto à questão de botar uma nova lei para fazer isso ou fazer aquilo, a lei tem que ser essa. O que se pode fazer é a lei vir já com todas essas colocações, para que aqui não necessariamente precise fazer alguma emenda. Agora, se o secretário quer uma participação dos vereadores que possa olhar uma coisa, olhar outra, para fazer alguma correção, ela não pode vir do jeito que está vindo as outras leis, com regime de urgência. Porque o vereador aqui fica sem poder pedir um visto, sem poder fazer uma observação. Então, como é uma lei complexa que vai, no caso, vai atingir diretamente o consumidor, as pessoas, a vida da população, era importante para o legislativo que ela não viesse com regime de urgência e até que essas colocações que o secretário fez, que poderia ser feito aqui, já viesse toda pronta, para até evitar fazer qualquer emenda. Se vier ela ver toda pronta, não tem o que a gente se mexer na lei. Agora, para que possa nós termos o direito de verificar, de modificar alguma coisa, de corrigir uma linha, uma vírgula, ela não pode vir do regime de urgência. Se vier, fica. Só tem duas saídas: ou votar a favor ou votar contra. Tira a possibilidade de ser uma lei aprovada por unanimidade por esta casa, porque já está toda adaptada. A sugestão, como colocou o vereador Robertinho Galvão, a sugestão que colocou o vereador Zósimo, a Diné, todos vão ser ouvidos e que amanhã qualquer outro vereador queira fazer um ajuste, uma coisa, desde que não vá mudar o corpo da lei, nem o objetivo de atrapalhar a lei que vai ser enviada. Mas às vezes é uma correção que não muda nada e que mantém, vamos dizer, a aprovação por unanimidade por esta casa. Então, o pedido está feito. Se puder mandar sem ser regime de urgência, assim a gente agradece para a gente analisar. Se tiver, antes de mandar, quiser fazer uma reunião com a gente e dizer assim, vocês têm alguma sugestão para não ter de pedir visto, para que não tenha de... Marca uma reunião, não na reunião ordinária, uma reunião à tarde, o outro horário da reunião, e que a gente olha o projeto, o pré-projeto, tem alguma sugestão para dar, que a gente dá uma modificada e talvez não precise nem pedir visto, nem emenda, porque já foi discutido. Como outros no passado já teve leis assim. E pelo que eu estou vendo, o secretário é uma pessoa que está aberto a ouvir, a escutar, porque quem escuta e quem tem paciência de ouvir, erra menos. Né? O acerto vem, com certeza, é a consequência. Eu ouvi todo mundo, o Robertinho deu uma sugestão, o outro deu outro. Esse não pode, porque prejudica isso. Então, tudo bem. A gente já sabe que esse ponto não pode por isso. Mas isso aqui dá para ajustar, vamos ajustar isso aqui. E aí escuta os vereadores e ele vem com um projeto sem evitando erro, como já veio outros aqui, de teve o constrangimento do prefeito ter que vetar todo o projeto. Os vereadores votaram errado e pediram na ata aqui, está registrado, pedindo para que o prefeito vetasse. E o prefeito, com a grandeza, tem que reconhecer quando tem, com a grandeza, que não é todos que tem, de viu que estava errado, ele vetou e mandou outro, corrigindo. Então, para evitar esse constrangimento, por que não ouvir antes? Por que não marcar uma reunião e ouvir o vereador Enildo, Inácio, o Robertinho, todos que estão aqui querendo discutir? Por que não ouvir? Porque pode ser assim. Se como Vossa Excelência aí hoje deu uma explanação, eu quero parabenizá-lo, porque foi muito competente, né? E a gente tem que reconhecer, é competente, atencioso, diferente de outras situações que outros assessores do prefeito veio aqui, totalmente diferente. Ouviu, escutou, explicou por que não e o porquê sim. Qual é o problema? Que a gente está para a gente, quando explica que não pode, por isso, a gente tem que entender. Não tem que estar discutindo nem jogando pedra, não. E o secretário aí foi, assim, muito competente, capacitado, ouviu todo mundo, explicou o porquê, e ninguém pode dizer nada da sua explanação. Tem que só agradecer pela atenção que vem esta casa e fazer da forma que está sendo feito, que serve de exemplo para os outros que vieram aqui arengar. Né? Vieram os outros que não tiveram atenção. Então, aqui é uma sugestão de que puder vir sem ser regime de urgência, ou se marcar uma reunião com pré-projeto, fala com o presidente, ele marca a reunião, e os vereadores vão ver o projeto, ver corrigir alguma coisa, se for possível corrigir, né, da forma, e se não for, tenho certeza que o secretário vai explicar o porquê. Né? Então, isso é importante. E a outra questão é a questão das empresas. Quando se fala pode ser 10% ou mais um pouco na frente, é uma coisa que pode ser discutida. Agora, importante nisso tudo
é que bota no edital uma empresa que tem experiência, pelo menos 5 anos de funcionamento. Por que travar isso? Para não acontecer o que aconteceu com a arrecadação dos animais, que a gente aprovou aqui, uma semana depois morreu um mototaxista por causa de um porco dentro do município de Limoeiro. E a empresa que aprovou, que a gente aprovou aqui, onde é que estava essa empresa? Ninguém falou, ficou todo mundo mudo, a imprensa, todo mundo. Todo mundo ficou calado. Cadê a responsabilidade da lei que a gente aprovou aqui? A empresa foi aprovada dessa casa. Aprovaram uma empresa para ter um convênio para arrecadar os animais soltos. Uma semana depois, morre um motoqueiro que é vigilante da usina Petibu, que reside em Passira, passando aqui, morreu por causa de um porco. Então a gente fica sem entender, a gente terminou de aprovar e aconteceu, pode acontecer, é fatalidade, mas fica chato, quando você aprova uma lei no outro dia, e aí eu pergunto, essa empresa tinha know-how para isso, quanto tempo de funcionamento tinha? Fica todo mundo calado. Então, para evitar uma questão como essa, o executivo e tal, vendo no edital, pedindo uma experiência dessa empresa. Saber se essa empresa já está atuando em alguma cidade. Se já tem know-how de estar funcionando bem a Zona Azul. Então, assim, é uma sugestão. Aqui não está criticando nem mandando fazer. É uma sugestão de colocar no edital algo que dê segurança ao município. Presidente, pela ordem, antes de passar a palavra ao secretário, só para a gente sair com uma pauta concreta do próximo passo que poderíamos dar, senhor secretário. Pela sugestão do vereador Zé Higino, até para ficar claro aqui, o que o senhor sugere é que não seja revogado a lei de 14 ou que apenas revogue alguns artigos. É melhor uma lei nova. Até porque, pelo que eu entendi aqui e me convenceu, é que, a aplicação da Zona Azul ela não seja municipalizada, seja através de uma concessão e de licitação. Isso. Os novos valores. Que a gente possa ser ouvido, discutido, ou que venha com o regime uma nova sem audiência ser de urgência, pública, a gente poder discutir. Porque se vier com urgência, ninguém vai ficar todo mundo mudo, ou vota a favor, ou vota contra. Até porque a lei anterior ela falava do trânsito que seria municipalizado, né? Então, para a nova... No caso, o senhor já tem a minuta aí, coronel. Eu já tenho a minuta. Eu já mandei para o gestor, o prefeito. Eu agradeço as palavras aí de Zé Júnior. A recíproca é verdadeira. Eu agradeço a atenção, principalmente ao autor do requerimento, Robertinho Galvão, que está sensibilizado com a situação. E eu vou mandar a planilha, Osmo e Zé Júnior, do custo do estudo que eu fiz, para ver que esses valores não está dentro do limite, em que, inclusive, é em torno de 7% a 10%. Eu coloquei o valor máximo para tornar viável uma empresa manter. Mas aí vocês podem verificar e podem botar no termo de referência um percentual maior. Mas incorre num erro de, às vezes, lançar uma licitação e ela tornar deserta, porque nenhuma empresa vai se habilitar porque se torna inviável. O risco é esse, entendeu, Zócio? Mas aí vocês, com a planilha de custo, que é para manter um sistema desse, que não foi a empresa que fez, foi eu que fiz, entendeu? Então, eu não estou puxando. Não tenho nenhuma ligação com nenhuma empresa dessa, não trabalho nesse ramo. Então, a licitação, a gente, quando coloca a licitação, parquímetro, sistema, vocês terem ideia, o Jânio, que tem expertise, ele disse que um aplicativo desse dá muito trabalho e é caro, não é barato. Então, quando a gente coloca várias exigências, tem no site, tem por SMS, uma empresa pequena não entra, porque ela não tem essa expertise, então só vai entrar empresas que têm experiência no ramo. Então, qualquer um não vai poder concorrer. Então, isso aí já eliminaria essas empresas que estão querendo financiar com a arrecadação atual. Ele não tem a estrutura, aí quer ganhar uma licitação para criar uma estrutura que ela não tem como manter. Então, ela teria que mostrar que tem parquímetro, ela teria que mostrar
que tem um sistema. Aí, então, a licitação já afasta esses, eu diria assim, um termo mais não afrontoso, que estão querendo entrar no mercado, mas não tem expertise, entendeu? Então, são leigos que estão ainda querendo galgar um passo que não tem como abarcar, como você citou aí, essa situação dos animais. Mas eu coloco a vocês o seguinte, minha preocupação é com a melhoria, a fluidez do trânsito. Eu concordo plenamente não ser em regime de exigência, urgência, aliás, regime de urgência. Vou botar todos os subsídios para vocês analisarem do estudo que eu fiz. Vou anexar também, quando o Neto Siqueira estava à frente, que o Jânio fez, para vocês fazerem um comparativo, tá certo? E dizer o seguinte a vocês, a necessidade é premente, mas isso aí vocês podem avaliar, porque mexe com muita gente. Agora, em todas as reuniões que eu fiz, em todas as pesquisas que eu fiz, a própria população, os próprios munícipes, a maioria concordam com a Zona Azul. E vocês representam o povo. Então, se vocês representam o povo, nós que estamos trabalhando para o povo, eu estou trabalhando aqui para o povo. Não sou do legislativo, sou do executivo. E a gente tem que ouvir as demandas dele, como o Arquimedes. De pronto eu disse, está aceito, vamos colocar. E já foi colocada as placas. Então, o gestor não pode... porque isso já vem se arrastando desde 2017. A gente não pode mais protelar, porque se a gente fica protelando, fica deixando isso, não, vamos analisar. Eu acredito que tem como fazer isso, fazer uma coisa mais criteriosa para não haver erro, a lei sair bem feita, ver os custos, se realmente esse percentual está dentro do parâmetro, se a empresa vai ganhar mais do que a prefeitura, e se a gente vê que não está, que vai ter viabilidade, a gente dá celeridade aqui mesmo nessa casa, que tem muito serviço a fazer, para que a gente realmente tenha um trânsito melhor aqui em Limoeiro. Isso aí eu acho que... E cada dificuldade, cada maluco é uma oportunidade de seguir avante. Então, dificuldades existem, tá certo? Eu peço desculpas se eu fui indelicado alguma resposta minha, mas eu tento o máximo e eu estou aberto ao diálogo, às sugestões. Vocês, independente de qualquer situação, podem me procurar. A gente está à disposição para ajudar. A gente está aqui para poder Limoeiro crescer, tá certo? Viu, Juarez? Pode botar aqui que eu venho aqui, dou uma continência de curso e estou à disposição, tá certo?